TC News. Seu resultado é nossa marca. Deixa eu conversar com o nosso Malik Zen, analista aqui do TC, já está conectado, vai participar com a gente hoje de uma entrevista bem relevante. Quero agradecer muito aqui a Camila, nos bastidores, trabalhou pra gente conseguir conectar, o diretor-presidente da IOSP Maxion. Quero agradecer todo o time da IOSP, que também ajudou nesse meio campo, muito importante pra nós. Uma conversa há muito aguardada. Começo cumprimentando e saudando quem já é de casa, o nosso grande Malik. Boa tarde, meu amigo, seja muito bem-vindo. Tudo bem por aí? Boa tarde, Vini. Boa tarde a todos, especialmente ao Marcos, né, que conseguiu um tempinho na agenda para fazer essa reunião, essa entrevista aqui. Eu acho que vai ser bem bacana. É uma empresa que a gente acompanha bastante, comenta bastante, e acho que está num momento de virada operacional bem interessante também. Bom, deixa eu saudar, é um prazer e uma honra receber pela primeira vez na TC News e no nosso almoço de negócios o senhor Marcos Oliveira. Marcos, muito obrigado pelo espaço na agenda, por conversar com a gente, com todos os investidores e as investidoras que nos acompanham. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite, é um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Marcos, como é tradição aqui no nosso programa, sempre a primeira pergunta é a oportunidade para o executivo de mercado que vem até aqui a TC News detalhar um pouco mais sobre o modelo de negócio da empresa que ele representa. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para explicar para quem eventualmente ainda não conhece o que faz e o modelo de negócio da IOSP Maxion. Por gentileza, Marcos. Legal. A IOSP Maxion é uma multinacional brasileira. Nós temos 33 fábricas em 14 países. Nós produzimos e vendemos nos principais mercados automotivos do mundo. Nós somos o maior produtor de rodas automotivas em todo o mundo. Produzimos quase 50 milhões de rodas por ano. E somos um dos maiores produtores de componentes estruturais nas Américas, tanto na América do Norte como na América do Sul, para veículos comerciais. Nós produzimos longarinas, chassis, montados, diferentes componentes estruturais e produzimos rodas de aço, rodas de alumínio, rodas de aço para veículos comerciais e rodas de aço para veículos leves e máquinas agrícolas. Os nossos grandes clientes são as grandes montadoras em todo o mundo, tanto montadoras de veículos de passeio, como montadoras de veículos comerciais também, e atendemos os nossos clientes aqui no Brasil, na América do Sul, no México, na América do Norte, Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha, na Itália, na República Tcheca, Turquia, Índia, China, Tailândia, que são os nossos principais mercados automotivos do mundo. Muito obrigado pela gentileza, Marcos. Por favor, Malik, a sua primeira pergunta, a bola está com você. Obrigado, Vini. Marcos, eu queria falar um pouco sobre o primeiro TRI, do ponto, começando ali a conversa, né, pelo lado da receita. A gente viu basicamente em todos os mercados de atuação da companhia, ali com destaque para a Europa e Ásia, uma queda de faturamento, né? Europa e Ásia com uma queda maior, mais acentuada do que nos Estados Unidos e no Brasil. Eu queria que você explicasse um pouco do que você está vendo de dinâmica para o restante do ano e comentasse um pouco desses resultados, se essa queda tem vindo mais da política de preço da companhia ou da política de volumes, né? Uma vez que até o Vini mostrou ali no gráfico, a projeção do mercado era de incremento de volume, né, de produção ao longo do ano. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual que é a sua visão? Legal. O impacto principal na receita do primeiro trimestre esteve relacionado à variação do preço da matéria-prima. As nossas matérias-primas principais são o aço e o alumínio. E a precificação dos nossos produtos é feita de forma que, de acordo com a variação do preço da matéria-prima, o preço dos nossos produtos oscila também, positivamente ou negativamente, em função do preço do aço, no caso medido pelo CRU no mercado internacional, ou pelo alumínio medido pelo LMI no mercado internacional. E a realidade é que o
preço das matérias-primas se reduziu bastante, desde o primeiro trimestre do ano passado até agora no primeiro trimestre desse ano. O nosso volume, de uma forma geral, ano contra ano, foi relativamente igual, quando você considera o mundo todo, inclusive cresceu um pouquinho em termos de volume, mas esse efeito da matéria-prima e a própria variação cambial acabou tendo também um efeito. Nós precificamos na América do Norte em dólares, precificamos na Europa em euro, precificamos na Índia em rupees. Em cada mercado a gente precifica de acordo com a moeda desses países. Então a variação cambial acaba tendo também um aspecto positivo ou negativo, dependendo do que está acontecendo, porque no final do dia nós traduzimos os nossos resultados do exterior para o real. Quando nós olhamos a perspectiva global de produção automotiva no ano de 2024, nós vemos um ano relativamente similar ao ano de 2023. No ano de 2023 foram produzidos aproximadamente 90 milhões de veículos leves em todo o mundo, e no ano de 2024 devem ser produzidos 90 milhões de veículos leves também em todo o mundo, com crescimento aqui no Brasil, tanto para veículos leves como para veículos comerciais, crescimento na América do Norte para veículos leves e uma certa estabilidade para veículos comerciais, e uma queda em veículos leves na Europa e uma queda em veículos comerciais também naquele mercado. A Índia, um mercado que está em franco crescimento, é um mercado importante no setor automotivo para os próximos 5 a 10 anos. Então nós vemos um cenário em termos de receita, considerando todas essas variáveis, leve crescimento em volumes em função de mercados, crescimento da nossa receita em função de novos produtos que nós estamos lançando. E aí o efeito da matéria-prima nos diferentes regiões, nós vemos o segundo trimestre mais similar ao segundo trimestre do ano passado, não um trimestre de queda, mas um trimestre mais similar em termos de receita total. Marcos, muito obrigado pela primeira resposta aqui ao Malek. Como esperado, a nossa entrevista era bem aguardada, então já temos aqui várias perguntas. Quero agradecer ao Elo Klimber, ele é membro do TC no YouTube, ele está elogiando a qualidade da entrevista. Também aqui vão os meus cumprimentos ao Malek, ele foi responsável pelo agendamento. O William Souza escreve pra gente. Falamos nesse momento, pessoal, para praticamente 1.000 pessoas no simultâneo dentro do nosso canal do YouTube. Meu muito obrigado. Estamos aqui praticamente com 1.300 likes, quer dizer, quase 1.350. Valeu, agradeço muito pela audiência e o prestígio. O William escreve, por gentileza, qual o principal fator da companhia para ter competitividade com os produtos chineses e também indianos? A empresa consegue competir de igual para igual com eles, Marcos? É a primeira pergunta que nós recebemos aqui do nosso público. Fica à vontade, Marcos. Legal, acho que é uma pergunta bastante interessante, bastante relevante, principalmente no mundo que passou por um período de globalização importante ao longo dos últimos 10, 15 anos e agora está passando por um período mais de regionalização nos diferentes continentes. Como nós temos fábrica em todos os principais mercados automotivos do mundo, nós temos uma medição muito precisa da nossa competitividade em cada região, seja na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na Ásia, e sabemos como nós podemos competir com os concorrentes chineses e com os concorrentes indianos. Então, por exemplo, usando a Índia como um exemplo, nós temos 3 fábricas de rodas na Índia, 2 fábricas de rodas de aço e uma fábrica de roda de alumínio que nós construímos ao longo dos últimos 3 a 4 anos. E todas essas fábricas produzem para o mercado indiano, para as montadoras locais e montadoras internacionais que operam lá na Índia, e concorremos com os concorrentes, com os competidores indianos que produzem lá na Índia de forma bastante competitiva. Tanto é que essa fábrica de roda de alumínio que a gente construiu ao longo dos últimos 3 anos, ela já está caminhando agora ao longo do ano de 2025 para ter a sua capacidade total vendida. São cerca de 2 milhões de rodas por ano,
com uma precificação e com resultados financeiros bastante positivos, o que mostra que nós podemos competir de forma adequada e de forma bastante competitiva, não só na Índia, mas em todos os mercados que nós operamos. No caso da China, nós temos uma fábrica de rodas de aço para caminhões, já produzindo, vendendo desde 2009, na realidade, então temos naquele mercado há bastante tempo, e estamos agora no processo de lançamento da nossa primeira fábrica de rodas de alumínio para veículos leves, veículos de passageiro na realidade. É uma fábrica que foi construída em parceria, essa fábrica de rodas de alumínio, com um sócio chinês, uma empresa grande produtora de veículos na China, chamada Dongfeng, e nós estamos começando a produzir, vendendo os produtos de lá, não só para a Dongfeng, mas para outros clientes também, produtores de veículos elétricos, como por exemplo a NIO, que é uma grande produtora de veículos elétricos chinesa e conhecida no mundo inteiro. Então, nós acreditamos que a nossa competência técnica, a nossa engenharia, que é muito desenvolvida, a nossa liderança em rodas, a nossa liderança nas Américas em componentes estruturais para veículos comerciais, nos posiciona de forma bastante competitiva nas diferentes regiões onde nós atuamos. Muito obrigado. Por gentileza, Malik, a sua segunda pergunta. Tá. Marcos, queria abordar, até aproveitando a pergunta anterior, né, de forma macro, assim, a gente tem visto expansão de produção no mundo, mas bem puxado, né, ali pelo crescimento de produção chinesa, né, ou de empresas chinesas. Salvo engano, até se você excluir esse crescimento, o restante do mundo estaria talvez de lado ou até numa leve desaceleração, né. Entender assim, e expandir nesse assunto, assim, nesse crescimento de produção, a IOSP tem acompanhado isso, atendendo essas montadoras chinesas. Como que você acredita que essa dinâmica deve continuar, da China ganhando espaço ao longo do tempo? Qual que é o posicionamento da IOSP em relação a isso, né? E também se você pudesse aproveitar para falar um pouco das oportunidades que vocês estão vendo em veículos elétricos ali e componentes estruturais também. Legal, Malik. Acho que essa é uma pergunta também bastante importante, principalmente nesse momento onde nós vemos um crescimento na participação de veículos elétricos em todo o mundo, porém uma participação, eu diria, inferior ao que se imaginava há 1 ou 2 anos atrás. Havia uma percepção de que o crescimento de veículos elétricos, ou puramente battery electric, como nós chamamos, seria muito mais rápida, muito mais acelerada em todo o mundo, e ela está ocorrendo gradualmente, porém numa velocidade diferente do que se imaginava. O que acontece no caso da China é que, por uma decisão do governo chinês, o país iniciou esse processo de eletrificação há muito mais tempo, procurando acelerar com um grande número de produtores de veículos elétricos lá na China para atender o mercado chinês e também procurando exportar para outras regiões. Então, hoje, a quantidade de veículos elétricos produzidos na China, ela é desproporcional a outros países em função desse momento de início de produção de veículos elétricos na China, que foi apoiado, promovido pelo governo chinês há vários anos atrás, na realidade. Então, nós acreditamos que os produtores chineses continuarão tentando crescer e posicionar os seus veículos nos diferentes continentes, na Europa, na América do Sul, aqui no Brasil, na realidade, inicialmente produzindo na China e exportando para esses outros mercados, porém com uma estratégia de curto, médio prazo de começar a produção dos seus veículos nos países onde eles estarão vendendo. Então nós sabemos já, o próprio caso do Brasil, tem 2 grandes montadoras que já anunciaram produção aqui no Brasil, o caso da Great Wall e o caso da BYD. Temos a própria Chery, que já produz veículos no Brasil há algum tempo e que é uma estratégia de buscar a produção local para atender o mercado local, o que permite que fornecedores como nós, fornecedores Tier 1, como nós chamamos, possamos atendê-los nos diferentes continentes, não só lá na China, mas atendê-los aqui na América do Sul, na América do Norte e na Europa também. Claramente, por essa questão de regionalização que nós vemos acontecendo ao longo do mundo, diferentes países
tem implementado imposto de importação para os veículos montados na China e exportados para esses outros países. É o caso da Europa, que começa a falar isso, é o próprio caso do Brasil, onde veículos elétricos não tinham imposto de importação e agora estão numa fase crescente de imposto de importação para chegar até os 35% de imposto de importação, o que fará, obviamente, com que essas empresas chinesas possam produzir e vender nos diferentes continentes do país e nos permitirá poder atendê-los nos diferentes continentes, porque a nossa presença é global. A eletrificação para a Iochpe Maxion, ela é positiva no sentido que os nossos produtos, sejam rodas ou componentes estruturais, eles estão presentes nos veículos de motor de combustão interna, veículos híbridos e veículos elétricos também. A gente brinca, a gente diz que nós somos agnósticos com relação à motorização do veículo, porque todos eles precisam de rodas ou precisam de componentes estruturais. Então, para nós, é uma vantagem essa transição, porque além de poder continuar atendendo com os produtos atuais, nos permite oferecer novos produtos também. Alguns exemplos são, e nós já iniciamos, produção de componentes que nós não produzíamos no passado na América do Norte, por exemplo, para veículos de combustão, motor de combustão interna, e que nós começamos a atender agora montadoras conhecidas no mercado mundial, a Rivian, a Tesla e outras montadoras, podemos começar a fornecer novos componentes, como os racks de bateria, suspensão independente frontal. Então, nós vemos essa oportunidade, além de trazer novos clientes para o nosso portfólio de clientes, também o agregar novos produtos sem perder produtos na transição do elétrico para o híbrido, do combustão interna para o híbrido, para o veículo elétrico. Muito obrigado, Marcos. Olha, esse tema de veículos elétricos associados à empresa, Marcos, é um dos assuntos mais pesquisados quando a gente digita Iochpe Maxion no Google, né? Então o Google automaticamente já complementa ali com assuntos que a sua base de usuários está pesquisando. Então é um assunto muito importante, abordamos aqui também a respeito desse tema. Malik, você gostaria de fazer algum complemento ou nós podemos partir para outros assuntos? Eu queria só um comentário do Marcos, se você pudesse falar um pouco sobre a dinâmica de margem nesses segmentos, né? Por exemplo, a sua margem dentro da China, a sua margem na Índia, né, competindo com esses produtores locais, se ela é similar ao que você já vende, por exemplo, nos mercados americanos, no brasileiro, ou se ele, talvez por ser um mercado mais competitivo, talvez né, crescendo mais, se ele tem margem mais apertada, se a dinâmica de preço é muito competitiva. As nossas margens globais, de uma forma geral, são similares na realidade. Você pode ter certas variações de produto, de país, de aplicação desse produto para diferentes clientes em diferentes plataformas de veículo, mas de uma forma geral a nossa margem média global ela é similar com pequenas variações. Obviamente, em novos mercados, quando você é um novo entrante, você tem um processo de crescimento da sua margem à medida que você vai aumentando o volume de produção, que você vai agregando novos clientes. Então, ele é um processo gradual de crescimento. Eu acho que o exemplo da Índia é um exemplo específico. Nós lançamos a nossa fábrica de rodas de alumínio na Índia lá no final de 2020, início de 2021, após a pandemia, e vamos crescendo o volume de produção e a nossa margem vem crescendo gradativamente ao ponto onde a nossa margem média na Índia para rodas de alumínio, que é o nosso novo projeto, ela já é igual ou em alguns casos superior à nossa margem de outros países. Então é um processo gradual, depende aonde você se encontra na sua curva de lançamento e à medida que você vai agregando novos clientes, novos produtos e pode utilizar melhor a sua capacidade. O caso da China, um pouco diferente, a nossa fábrica é uma fábrica mais recente, nós ainda estamos no processo inicial de lançamento dessa fábrica, com volumes ainda baixos em função do lançamento. Então, o nosso resultado hoje da China, ele não é representativo no resultado consolidado da companhia em função de volume, em função dessa taxa de crescimento. A nossa expectativa é que, ao longo do tempo, a nossa margem vá crescendo também para poder nos permitir ter margens similares ao restante do mundo. Marcos, aproveitando que nós estamos falando sobre esse assunto das margens da companhia,
e estamos também citando aqui a China, queria aproveitar para falar sobre a sobretaxação, a respeito da sobretaxação que o governo brasileiro impôs ao aço vindo da China. Claro que existe uma questão de cotas, né? Não é todo o aço chinês que chega ao país que é sobretaxado. Isso de alguma maneira impacta as margens da companhia ou vocês passam à mercê dessa nova rotina estabelecida pelo governo federal para o aço chinês? Na realidade, a própria precificação do aço internacional é muito levada em consideração nas nossas análises. Como nós temos participação, compramos matéria-prima em todos os continentes, de diferentes fornecedores, nós temos uma leitura bastante atualizada do que está ocorrendo com o preço do aço no mercado internacional, falando de aço especificamente, e o preço desse aço entregue aqui no Brasil, depois de imposto de importação, depois de todos os custos logísticos que possam ter uma precificação da matéria-prima que nós estamos comprando. No dia, se em algum momento, quando nós comparamos o aço que nós compramos no Brasil contra o aço que nós poderíamos importar da Ásia, da Europa ou da América do Norte, aí nós podemos tomar a decisão do que é mais adequado para a companhia e para os nossos clientes para oferecer um produto competitivo. E no final do dia, a realidade é que existe o que nós chamamos um pass-through. As variações de custo e de preço da matéria-prima, seja de aço, de alumínio, sejam incrementos ou reduções desses preços, eles são passados para os nossos clientes. Eles são passados para os nossos clientes através de fórmulas, em muitos casos já pré-estabelecidas em diferentes países, ou negociado com os clientes. Então, nós acreditamos que o efeito das variações da matéria-prima, que nós não possamos compensar pela nossa capacidade de compra em volume, nós acabamos negociando e repassando para os nossos clientes. Uma pergunta do Bruno Valadão, ele é membro do TC no YouTube. Muito obrigado, viu, Bruno, pela sua mensagem. Agradeço também aqui ao complemento do Ernesto Mesomo, que está participando com a gente, Júlio César, Hidalgo Pedroso, o Kleber Serrão, já tinha citado o Kleber aqui. A pergunta do Bruno para você, Marcos, é a seguinte: neste momento, qual o número de colaboradores da Iochpe-Maxion aqui no Brasil? Olha, nós temos aproximadamente 17 mil colaboradores em todo o mundo e quase metade desse número é Brasil. E a razão pela qual o Brasil representa tanto é mais por uma questão do mix de produtos que nós temos. Normalmente, os componentes estruturais requerem mais mão de obra do que rodas. Rodas são processos mais automatizados, com um número menor de colaboradores. Então, desses 17 mil colaboradores, aproximadamente metade deles estão aqui no Brasil, nas fábricas que nós temos em Cruzeiro, no interior de São Paulo, em Limeira, em Santo André e em Contagem, em Minas Gerais. O nosso perfil de produto nos permite otimizar a aplicação de diferentes insumos, inclusive a automação para a produção de rodas ou de componentes estruturais, para procurar adequar à melhor condição econômica dos países onde nós estamos atuando. Nesse instante, 2 horas mais 37 minutos, um rápido panorama de mercado para você que nos acompanha. A gente lembra que o programa hoje termina às 2h55 porque temos decisão de política monetária lá nos Estados Unidos. Hoje é dia de olhar Jerome Powell cada vez mais de perto e de monitorar também os dot plots. Tudo isso com uma cobertura especial aqui na sua TC News a partir de 2 horas e 55 minutos, hora oficial de Brasília. Ou seja, temos cerca de 20 minutos de conversa, tá bom? Nesse instante, Ibovespa Futuro, você traz a informação pra gente, Cami. Vamos lá então, Vini. Nesse momento, o Ibovespa está recuando 0,95% a 120.479 pontos. Ibovespa Futuro está com uma queda ainda maior de 1,11% a 122.390 pontos. Ibov para baixo, o futuro da moeda americana sobe, ainda que seja uma alta bem tímida, Cami. O dólar futuro está subindo 0,11%, para mim é R$ 5,00
5,366. R$5,386, agora preço de tela do futuro da moeda americana. Repito para você, R$5,386, uma elevação de 0,11%, caminhando aqui bem próximo à estabilidade. 2 horas e 38 minutos. Malik, por gentileza, a sua próxima pergunta. Seguimos aqui na nossa conversa bem aguardada, muito especial, com o presidente da IOSP Maxion. Obrigado, Vini. Marcos, no primeiro trimestre, acho que dá para até dizer que a gente viu uma expansão forte ali de margem EBITDA, né? Algo que os investidores já estão esperando há algum tempinho, né? A margem atingiu 9% aproximadamente, antes 7,2%, né, que a gente viu no mesmo tri do ano passado. E o interessante é que vocês conseguiram essa melhora mesmo com queda na receita, né? Uma coisa que eu queria entender assim, o que vocês conseguiram ali de ganho de eficiência para evoluir essa margem, e se a gente pode imaginar que essa margem continue evoluindo ao longo desse ano. E será que esse ano a gente consegue ver em algum trimestre, talvez no segundo, no terceiro ou no quarto, em algum momento a empresa voltando àqueles 11% de margem EBITDA histórica? Nós estamos em um processo de recuperação de margens, claramente. E isso está ocorrendo em função de uma série de fatores. O primeiro é a estabilização do preço da matéria-prima. Como eu disse anteriormente, apesar de nós termos um pass-through do preço da matéria-prima, do custo da matéria-prima no nosso preço, ela acaba influenciando positivamente ou negativamente durante os períodos de grande transição de valor. Então, quando você tem um aumento de 5%, 10% no preço da matéria-prima, não é representativo. Mas quando você tem oscilações muito grandes, como nós vimos ao longo dos últimos 2 anos, de 40%, 50%, 60% no preço da matéria-prima em diferentes regiões, ele acaba tendo um efeito negativo positivo ou negativo durante esse período de transição. O ano passado ele acabou tendo um efeito negativo. Esse ano nós entramos num período de uma estabilização no preço de matérias-primas, pequenas oscilações, mas de uma certa estabilização, o que é positivo em termos de consistência dos insumos que nós estamos comprando e dos produtos que nós estamos vendendo. Mas o nosso ganho de margem também vem por outros fatores, pelo aumento de produtividade nas nossas diferentes fábricas. Nós temos um esforço de investimentos constante em todas as nossas fábricas em todo o mundo para melhorar a nossa produtividade. Isso tem um efeito positivo esse ano. Tem um efeito também de precificação de outros custos econômicos em todo o mundo. Historicamente, as variações de custo dos econômicos, excluindo a matéria-prima, eram mais conhecidos e melhor administrados em países que tinham inflação mais alta, portanto era esperado que existisse um repasse de econômicos nos países de inflação mais alta, e nos países de inflação mais baixa, quando você fala a inflação de 1,5%, 2%, como era o caso da Europa, dos Estados Unidos, essa questão de econômicos não pintava muito, era uma expectativa de que os fornecedores deveriam estar absorvendo, através da sua própria eficiência, as variações inflacionárias dos econômicos. Como a inflação subiu muito ao longo dos últimos anos, é importante que parte desses econômicos estejam sendo também compartilhados com os nossos clientes. Então, existe um esforço de precificação também, que vem ocorrendo desde o final do ano passado e no início desse ano, que nos ajuda na nossa recuperação de margens. E um outro fator que é importante é a recuperação do setor de veículos comerciais, de caminhões aqui no Brasil. Nós precisamos lembrar que a produção de caminhões no Brasil no ano de 2023 caiu quase 40% com relação ao ano anterior. E caiu em função da transição do Euro 5 para o Euro 6. Houve uma pequena pré-compra no final de 2022 e uma grande queda na produção de caminhões Euro 6 durante o ano de 2023. E quando você fala uma 40% em um segmento que representa praticamente metade da nossa receita aqui no Brasil, ela teve um impacto negativo importante ao longo do ano passado, e a necessidade de se fazer ajustes e de poder posicionar a empresa um volume menor. Nós estamos no ciclo contrário. A produção de caminhões está crescendo e a
previsão, e os números da própria Anfávia, na realidade, mostram um crescimento acima de 30%, cerca de 32% na realidade. Na nossa base de planejamento para esse ano, nós trabalhávamos com um crescimento entre 30%. Eu acredito que no final, o crescimento vai ser provavelmente mais próximo dos 30%, não necessariamente recuperando 100% dos volumes de 2022, mas uma recuperação importante com relação ao ano anterior. Então, esses fatores todos juntos e um aumento de capacidade produtiva que nós estamos implementando na nossa fábrica de componentes estruturais no México para atender o mercado norte-americano, que está num período de crescimento da demanda de caminhões para 2024, 2025, 2026, a combinação de fatores nos permitirá continuar crescendo a nossa margem. O nosso objetivo é regressar às margens de 2 dígitos entre o segundo e o terceiro tri do ano e buscando poder retornar às nossas margens históricas durante o ano de 2025. Então, é um ano interessante de recuperação de margem, que nós já começamos a ver no primeiro trimestre. Esperamos poder continuar observando esse crescimento ao longo do restante do ano. Marcos, seguindo aqui nesse racional, né, é muito importante o investidor acompanhar cada vez mais de perto a Iochpe-Maxion, essa recuperação das margens da companhia. O Alexandre Martins, que se tornou membro hoje do canal do TC, então ele tem prioridade na hora de fazer as perguntas. Ele traz aqui um racional a respeito da companhia e diz que vai deixar a empresa, a ação da empresa no radar, né, para montar uma posição e carregar para o longo prazo. E aí ele faz menção aos dividendos. E gostaria de te ouvir a respeito desse importante tema também aqui para os investidores que estão nos acompanhando. Fica à vontade, Marcos. Legal. Olha, a companhia tem no seu estatuto pagamento de dividendos, 37% do nosso lucro líquido sendo pago em dividendos. É parte do nosso estatuto, é o que nós temos feito historicamente e continuaremos fazendo. Não existe nenhuma intenção de fazer-se alguma alteração. Então, essa é a base. À medida que nós melhoramos as nossas margens, melhoramos os nossos resultados, reduzimos a despesa financeira, que é algo que nós estamos fazendo agora, a tendência é que o nosso lucro líquido deva voltar a crescer e, obviamente, 37% desse lucro líquido é compartilhado com os nossos acionistas através de dividendos, os juros de capital próprio. Muito obrigado. Malek, estamos aqui praticamente na reta final da nossa conversa, os últimos minutos, fica à vontade, dá tempo da gente fazer mais 2 perguntas ainda. Bola contigo. Perfeito. Vamos torcer aí para dar tempo de fazer mais 2 ou 3. Vamos lá. Boa. Marcos, queria falar um pouco sobre a alavancagem, né, que é um outro ponto importante. Como você vê a geração de caixa para esse ano e a relação dívida líquida e EBITDA? Assim, qual que é o ponto ótimo que você acredita desse indicador, ou seja, o ponto ótimo de estrutura de capital da companhia? Como é que você vê isso caminhando ao longo do ano? A gente deve ver uma redução de dívida líquida e EBITDA vindo pelo incremento de EBITDA, mas a gente também deve ver uma redução ali da dívida líquida propriamente dita ao longo do ano? O nosso trabalho, a nossa expectativa é de que a nossa alavancagem financeira esteja decrescendo ou caindo ao longo desse ano. Nós estamos aí um pouco acima de 2,9 vezes dívida líquida sobre o EBITDA. A nossa expectativa é poder voltarmos até o final do ano mais próximo das 2 vezes, 2,2, 2,3 vezes dívida líquida EBITDA, com uma meta, com um objetivo da companhia, no médio prazo, de nós operarmos entre 1,5 vezes e 2 vezes. Historicamente, a companhia buscava trabalhar próximo das 2 vezes, entre 2 vezes, 2,5 vezes. A nossa meta ao longo de 2024, 2025, é podermos ir caminhando para poder estar operando entre 1,5 vezes e 2 vezes, e que acontecerá através da nossa geração de caixa, que será positiva esse ano, portanto, ajudará na redução de dívida líquida da companhia e na melhoria também do nosso EBITDA. A combinação dos dois nos permitirá sair desse patamar um pouco abaixo de 3 vezes em direção a 2,5 vezes e abaixo ao longo dos próximos trimestres. Malek, fica à vontade, a sua próxima pergunta, por favor. Obrigado. Marcos,
não quero aqui fazer um exercício de futurologia, né? Mas assim, de repente, você fala de um endividamento de 1,5, 2 vezes, né? Mais ou menos, qual que é o prazo que os investidores devem esperar para isso? De repente 25, 26, e aí uma vez estabilizado, o que você espera da companhia da IOSP no longo prazo, né? Assim, poxa, estabilizamos o endividamento, vamos virar uma pagadora de dividendos, ou então, o que te deixa empolgado ali em termos de oportunidade de investimento? Você chegou a citar a fábrica na Turquia, na Índia, na China, né? O que os investidores devem esperar da IOSP no longo prazo? Uma empresa que ainda investe e vê oportunidade de crescimento no setor, talvez mais M&As como já foram feitos no passado, ou a empresa deve virar ali mais para um pagamento mais recorrente de dividendos? Ainda que, como você falou, né, a política é 37, a empresa sempre vai pagar dividendos, mas mais focada em aumentar payout e seguir por aí. Olha, nós temos um dos motivos que me motiva e que acredito que é interessante na trajetória da IOSP Maxion. Nós temos um foco muito grande em 2024 e 2025 no fortalecimento do nosso balanço. Essa é a nossa primeira meta realmente, com crescimento de margem, redução de alavancagem financeira. Então, entre 2024 e 2025, nesse fortalecimento do nosso balanço, redução de custo, redução da dívida e redução do custo da dívida também, o que permitirá a geração de melhores resultados, mas sem abandonar oportunidades estratégicas de crescimento que nós temos. Por exemplo, eu falei a expansão da nossa fábrica de componentes estruturais na América do Norte, no México, para atender o mercado norte-americano. É uma oportunidade de crescimento de receita, crescimento de resultados interessante, e que nós estamos fazendo em paralelo com essa desalavancagem e com essa melhoria de resultado. A construção da nossa primeira fábrica de rodas de alumínio para caminhões. Hoje nós atendemos rodas de alumínio simplesmente para veículos leves, veículos de passeio, rodas de aço para toda a gama de produtos no mercado, mas agora nós estamos construindo a nossa primeira fábrica de rodas de alumínio para caminhões para atender o mercado europeu, que é uma oportunidade. Essa fábrica está em construção, ela inicia a produção no segundo semestre de 2025 e que certamente gerará receita adicional e gerará resultados positivos também. Então, é interessante que mesmo num período de desalavancagem, mesmo num período de melhora de margens, de expansão, nós podemos continuar trabalhando em crescer o nosso portfólio de produto e crescer o nosso atendimento do mercado automotivo global para os próximos anos, com crescimento de receita, crescimento de resultados também, o que é positivo. Esse foco do portfólio, que é o mais completo hoje de rodas no mundo, e se tornando ainda mais forte com a introdução de rodas de alumínio para veículos comerciais, para caminhões, nos fará ainda mais fortes ao longo dos próximos anos e sendo um dos fornecedores escolhidos pelos nossos clientes, tanto de veículos comerciais como de veículos leves. Então, isso é o que nos motiva ao longo desse ciclo agora dos próximos 2 anos, de poder melhorar realmente o nosso balanço, mas ao mesmo tempo continuar investindo para crescer. 2 horas mais 51 minutos, reta final aqui da nossa conversa absolutamente relevante. Marcos, eu gostaria que o senhor encerrasse mandando uma mensagem aos acionistas da companhia que estão aqui nos acompanhando, estão nos assistindo, aos investidores que acompanharam toda essa conversa. Muitos passaram a considerar, disseram aqui no nosso chat que vão estudar mais e melhor a companhia, para quem sabe montar posição para o médio e longo prazo. Queria que você se direcionasse a essas pessoas que estão aqui na TC News, no Almoço de Negócios, e deixasse uma última mensagem para elas. Fica à vontade, Marcos. Muito legal. Eu acho que eu falei um pouco do perfil da companhia, o nosso posicionamento como o maior produtor de rodas automotivas no mundo, o portfólio mais completo de rodas automotivas no mundo, o footprint mais completo de produção em todo o mundo, um posicionamento em componentes estruturais bastante competitivo na América do Norte e na América do Sul para veículos comerciais. Mas os nossos 17 mil colaboradores são realmente a grande
fortaleza dessa companhia. Nós temos uma competência técnica muito forte, tanto sob o ponto de vista de engenharia, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de novas tecnologias, como também nos nossos processos industriais e nos nossos processos administrativos. Então, a grande força da companhia são esses 17 mil colaboradores espalhados pelo mundo, com mais de 30 nacionalidades trabalhando nas nossas fábricas em todo o mundo, com líderes muito comprometidos, muito focados em atender os seus clientes e melhorar os resultados das suas operações individuais. Por isso, nós continuamos investindo em tecnologia, em inovação, na introdução de novas soluções para a indústria automotiva, na introdução de novas aplicações de materiais na indústria automotiva e buscando realmente olhar o futuro da mobilidade, como nós podemos fazer com que os nossos produtos agreguem ainda mais valor para o veículo. Um dos exemplos que a gente usa e que é um produto que está em processo de desenvolvimento, que está em protótipos nesse momento, é o que a gente chama roda inteligente, que é uma roda sensorizada que permite a captação de dados no veículo na sua utilização, de temperatura, pressão, tipo de terreno, diferentes aplicações. Esse é só um exemplo do conhecimento, do potencial tecnológico que a companhia tem para continuar relevante e crescendo cada vez mais no futuro da mobilidade global, sejam com veículos elétricos, com veículos de motor diesel, gasolina ou veículos híbridos. Nós podemos atender os nossos clientes aonde eles necessitam com tecnologia avançada e que realmente é das mais competitivas em todo o mundo. Marcos Oliveira, presidente da Iochpe Maxion. Muito obrigado pela gentileza, Marcos. Foi um prazer te receber aqui. Os microfones da TC News estão à disposição para uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado aos amigos da TC News. Muito sucesso para vocês e é um grande prazer poder participar pela primeira vez aqui com todo o grupo. Conversa de altíssimo nível, hein, meu amigo Malik Zen? Um abraço para você, muito obrigado por hoje, Malik. Um abraço, Vini, um obrigado especial ao Marcos e a todo mundo que assistiu. Valeu, pessoal. TC News, seu resultado é nossa marca.